Se eu te disser que eu fiz o ano do cão, onde o primo pobre fala, ensina, sem eu mesmo perceber, é o que eu vou te falar aqui hoje. Se você é novo por aqui, eu sou Anderson Cruz, aqui eu falo sobre investimento e também sobre mentalidade financeira. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like e vamos para o conteúdo que hoje será excepcional. O primo pobre, nos seus vídeos, ele fala sobre o ano do cão, que muitas pessoas já fizeram, umas fazem, outras nem têm conhecimento ainda de como funciona. Eu, particularmente, sendo bem sincero para você, eu fiz sem perceber. E nem mesmo ter conhecido ele. E quando eu assisti o vídeo, foi checkmate. Tudo que ele falou, eu basicamente já tinha feito. E o que ele fala no vídeo dele, primeiro, reduzir gastos. Quando você reduz gastos, por exemplo, salário de 3 mil, vamos colocar a realidade de um brasileiro que paga aluguel, que tem, por exemplo, de 1 a 2 filhos. Vamos colocar ali um aluguel de R$1.000, gastos de compra 800, 900 reais, já foi basicamente 1.900. Sobrou ali em torno de 1.200. Esse torno de 1.200 ele vai ter que tirar para pagar água, pagar luz e basicamente quase não sobra nada para ele poder curtir com a família ou até mesmo sair. E esse mesmo trabalhador brasileiro, lista como eu e você, acaba fazendo alguns bicos nos finais de semana para poder complementar a renda. É aí que entra a questão de reduzir gastos. Esses gastos eles estão relacionados a gastos supérfluos. Não gastos, português bem claro para você, gastos essenciais como aluguel, comida, isso aí é tranquilo. Agora, gastos supérfluos, compras por impulso, gastos desnecessários, tem que ser cortado. Por quê? Vai te auxiliar a ter uma mentalidade financeira de investir, investimentos básicos, ou até mesmo de poupar dinheiro, para quando você tiver uma dificuldade, você tem o dinheiro para pagar, para custear aquilo. E basicamente eu fiz isso. Cortei os gastos desnecessários, como deliveries, streaming, aquele impulso de sair basicamente todos os finais de semana. Eu acabei me policiando, cortei e basicamente me sobrou mais dinheiro. E esse dinheiro, logicamente, eu acabei investindo. E eventualmente ele ensina isso e que faz total sentido para nós aplicarmos o nosso padrão de vida. Esse foi o primeiro ensinamento que eu já vinha aplicando e quando eu vi o vídeo, eu vi que fazia total sentido. O segundo conceito, ele fala muito sobre o dinheiro suado. É aquele fundamento de nós compararmos nosso dinheiro, né, com o suor. Basicamente, o dinheiro é a nossa vida. Então, quando você trabalha, você está gastando a sua vida para pegar o dinheiro. Então, esse dinheiro suado, nós precisamos dar valor. Não gastar com coisas supérfluas, desnecessárias e pensando já no futuro. Aí muitos entram com aquele jargão. Se eu morrer amanhã, beleza, todos nós estamos sujeitos a morrer amanhã. E se não morrer? Como que será o nosso futuro? Como que será a nossa velhice? O que nós vamos deixar para os nossos filhos? Então isso é o conceito, no meu entendimento. Se você não concorde, ou até mesmo concorda com o que eu estou dizendo nesse vídeo, você já deixa nos comentários. Então precisamos valorizar o nosso dinheiro suado. É um segundo conceito que ele posiciona, que eu também já vinha aplicando na minha vida. Quando eu assisti o vídeo, me ajudou muito e fez muito sentido para a minha vida. Terceiro, ele fala muito sobre reserva de emergência. Muitos falam que a questão de reserva de emergência você tem que ter no mínimo 6 meses o salário que você ganha. Mas essa realidade, basicamente, ela foge muito do conceito do brasileiro. Como é que uma pessoa que ganha, por exemplo, 2 mil, vai guardar basicamente ali 12 mil reais? Dificilmente ele consegue, ainda mais se ele não tiver disciplina. Mas essa reserva de emergência, ela está atrelada a você não ficar dependendo de pessoas e você ter condições de suprir quando algo desastroso, vamos falar assim, acontecer na sua vida. Tem carro, o carro quebra. Ele ficou doente, eu não tenho um plano de saúde. Vou lá e consigo custear algumas coisas ao meu filho. Teve um problema na empresa, a empresa não conseguiu pagar na data prevista. E eu tenho a reserva de emergência. Então essa reserva de emergência, ela precisa ser construída, assim como o primo pobre, ele fala no seu vídeo. E você não pode ter o conceito que você precisa ter muito dinheiro para poder guardar. Não, você pode começar com 50 reais, 100 reais. Colocar o objetivo de guardar 50, guardar 100. Então, quanto mais você guarda, logicamente você vai alcançar aquele objetivo. Ainda mais se você estabeleceu essa meta. Não, quero ter uma reserva de emergência de 2 meses de salário. Você vai ter que guardar, se você ganhar 2 mil, 4 mil reais. Então, você tem que bater essa meta, guardando de 100, 100, 200 e 200, cortando os gastos. Faz total sentido. Isso aí eu já aplicava na minha vida. E basicamente eu cortei os meus gastos e fiz minha reserva de emergência muito boa. E basicamente ali eu cortei, levei muito a sério isso, sem mesmo ter assistido o vídeo dele. E de 100% que eu ganho, basicamente 70% é investimento, 30% eu consigo pagar as minhas contas e me manter tranquilamente e ainda sobra dinheiro até para sair. Esse foi o terceiro ponto que ele fala, que eu já vinha aplicando há muito tempo. O quarto ponto que ele falou no vídeo dele, e lembrando que existem vários pontos, mas eu peguei o que já aplicava na minha vida. A questão de financiamento e parcelamento, possivelmente no cartão de crédito. Financeiramente eu não entro e nunca entrei. Não que eu tenha condições de comprar à vista, por exemplo, uma casa de 200, 300 mil, não.
mas pretendo. Coisas supérfluas, por exemplo, eu tenho um carro X, eu quero trocar para um carro mais novo. Lembrando que esse carro mais novo vai te trazer IPVA mais caro. Será que faz sentido você entrar no financiamento? Atualmente, como eu estou gravando isso aqui, a taxa de juros está em 15%. Então imagina, você vai pegar um carro de 40 mil, 50 mil, que talvez seja o seu sonho, e parcelar em 60 vezes. Atualmente não faz sentido. Então se você tem um carro já quitado, que dê para você se locomover, do meu ponto de vista faz total sentido. Então entrar num financiamento desnecessário, a não ser que seja um financiamento de alavancagem, algo faz sentido. Para disso, do meu ponto de vista, o que ele fala no vídeo, não faz nenhum sentido. E principalmente a questão de cartão de crédito. Tudo comprar no cartão de crédito. Até a compra do dia a dia, pro mês você comprar no seu cartão de crédito. Não faz muito sentido. Então você tem que se policiar isso. E é o que ele fala no vídeo. Só isso. E eu já vim aplicando há muito tempo. E eu me identifiquei com isso. Quinto ponto, esse aqui que eu vou falar agora, eu caí nesse laço. A vida não é só investimento. Eu, quando comecei num caminho do investimento, que basicamente há 2 anos, fiquei tão acelerado em relação a isso, que basicamente todo o dinheiro que eu pegava eu queria já investir. E isso acaba trazendo ansiedade desnecessária, que você acaba travando a sua vida. Investimento ele não pode ser algo doloroso, tem que ser algo de construção que venha trazer dopamina, você vê o resultado positivo. Vai trazer algo que vai trazer angústia, desespero, até mesmo vício, você se privar de tudo na vida para investir, não faz sentido. Isso aí gerou uma conexão comigo também, fez total sentido para minha vida. E eu caí nisso. E hoje eu acabei me policiando em relação a isso. Não faço mais isso. Procuro sair, procuro me divertir. Mas também não deixo de investir o valor e alcançar a meta que eu planejei para minha vida, que você deve fazer também. Sexto e último, não menos importante, isso aqui eu já aplicava também, foi assim que eu comecei, é aquele mito que para você começar a investir, precisa ter muito dinheiro. Isso é mentira. Você consegue investir com R$50 numa caixinha da Nubank, num porquinho do Banco Inter, coloca lá 50. Esse ano eu quero juntar 10 mil, eu vou guardar todo mês, isso, R$333, para alcançar esses 10 mil, ou vou começar a guardar 200 até alcançar os 10 mil. O importante é você ter o foco, dependente do valor que você vai investir. E se quiser dar um passo a mais, aí você vai ter que entender um pouco de questão de ações, ver os ativos que você vai mais gerar conexão. Ações, fundos imobiliários, criptomoedas, investimento no exterior, aqueles ativos que você consegue construir uma carteira sólida que vai trazer uma rentabilidade boa. Mas isso não impede de você começar com pouco de alcançar o seu objetivo. E esses 6 passos que eu peguei do vídeo, existe mais, foi o que eu já praticava. Quando assisti o vídeo, basicamente, eu me identifiquei com o que o primo pobre fala sobre o ano do cão. E algum desses pontos que eu já te falei, você já aplica? E se aplica, deixa nos comentários. E eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. E se fez, deixa aquele like e se inscreva no canal para conteúdos novos toda semana. Até o próximo vídeo que será excepcional.